Boa noite, igreja. Mais um domingo, estamos juntos em nome de Jesus. Hoje, dia 19 de abril, queremos passar esse tempo juntos, estudando a palavra, refletindo sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E para isso, então, inicialmente eu quero convidar você a baixar a sua cabeça aí onde você está, na sua casa, sentado no seu sofá, ou na cama, deitado, onde você estiver. Baixe sua cabeça comigo e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora que nós vamos, como igreja, abrir a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos e termos o discernimento daquilo que é a Tua Palavra e da mensagem que o Senhor quer trazer ao coração da igreja. Oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pode abrir para o texto de Marcos, capítulo 6. Nós vamos estudar juntos os versículos de 45 até 52. E eu quero iniciar com a leitura desse texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados, com medo, à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: coragem, tenham bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Meus queridos, esse texto nos fala de uma grande tempestade que se abateu sobre a travessia dos discípulos no mar da Galileia. E, a meu ver, a grande tempestade não estava no mar. A grande tempestade estava no coração dos discípulos. Eu quero que você reflita sobre isso comigo. A grande tempestade, muitas vezes, não está fora, mas está dentro, no nosso coração. Como que eu sei disso? O versículo 52 diz que os discípulos não haviam compreendido o milagre, a multiplicação dos pães, que é o texto anterior a esse que nós estamos estudando. Se você perceber, dos versículos 30 até o 44, Jesus havia feito a multiplicação, sua primeira multiplicação dos pães. Ele está se revelando para Israel como aquele que é o profeta de Deus, aquele que Deus enviou. E ele alimenta a multidão, assim como Moisés no Velho Testamento alimentou a multidão de israelitas, mostrando a sua autoridade. A Bíblia nos informa que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, a estimativa chega até a 12.000 pessoas. Mas a ficha parece que não caiu para os discípulos. Eles não entenderam, porque o milagre, os sinais de Jesus foram feitos, realizados, para evidenciar para os seus discípulos que ele, de fato, era o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas eles não entenderam. A Bíblia diz que o coração deles estava endurecido, fechado. A tempestade do mar, ela foi apenas uma ilustração da tempestade no interior do coração. Havia naqueles discípulos uma falta de percepção espiritual. Oh, meus queridos, vou chamar a sua atenção nesse sentido. Nós podemos passar muito tempo conhecendo a Bíblia, vindo à igreja, sem ter percepção espiritual das verdades acerca de Jesus, de Deus e de nós mesmos. Deixe-me contar uma ilustração sobre um jornalista da década de 80 que
foi muito famoso nos Estados Unidos. O nome dele é Lee Strobel. Ele havia ganhado vários prêmios. Ele era um homem muito culto. A sua profissão era ser repórter investigativo. E em todas as matérias que ele trabalhou, esse homem obteve êxito. Ele tinha sucesso, popularidade. Mas, numa certa ocasião, a sua esposa lhe disse que havia conhecido a palavra de Deus e havia entendido quem era Jesus. E ela começou a frequentar uma igreja. Isso para Lee Strobel foi muito difícil de aceitar. Na sua mente, o cristianismo era uma fábula, uma balela. E ele tentou de todas as maneiras dissuadir a sua esposa. Como repórter investigativo, ele buscou todas as informações possíveis para mostrar para sua esposa que ela estava entrando numa roubada. E ele levantou várias objeções contra a fé cristã. E nesta luta, nessa tentativa de desacreditar a fé cristã, ele quase perdeu o seu casamento. Lee Strobel tinha uma tempestade no seu coração, medo. Ele depois confessa isso. Ele teve medo de perder a sua esposa. Parece que nós fomos treinados a ter medo desde pequeno, não é verdade? Você se lembra quando nós éramos bem pequeninos e a nossa mãe ou pai, nossos irmãos mais velhos, diziam para nós assim: olha, não vai para a rua, porque senão o homem do saco te pega. Nós crescemos e nós aprendemos que o homem do saco não existe. Mas vieram outros tipos de medo, não é verdade? O medo, eu penso que o medo não é necessariamente uma coisa ruim de todo, porque o medo nos dá limites, o medo nos leva a pensar nas consequências. Pessoas que dizem que não têm medo são muito afobadas às vezes, são intempestivas e acabam colocando os pés pelas mãos. Pessoas que têm mais medo são pessoas mais consequentes, pensam nas consequências lá na frente. Mas o medo, meus queridos, se ele não for cuidado, ele pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. O medo é um sentimento que pode gerar todo tipo de comportamento nocivo, destrutivo, e pode cativar a pessoa numa vida destrutiva. Por isso, várias e várias vezes, Deus vem em sua palavra dizendo: olha, não temas, eu estou com vocês, não tenham medo. Esse texto é escrito por Marcos, ele mostra que o Senhor Jesus, ele empurrou, ele enviou, ele compeliu os seus discípulos a fazer uma travessia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce. O seu comprimento dá 19 quilômetros e a sua largura, na parte mais larga do lago, dá 13 quilômetros. E por ser cercado de montanhas, os ventos quentes que vinham do norte causavam tempestades repentinas. E Jesus, então, no versículo 45, embarcou seus discípulos e compeliu eles a atravessarem. E ele falou: olha, eu fico para despedir daquela multidão que estava com ele, que havia saciado a fome por causa da multiplicação dos pães. Mas o interesse de Marcos, ao registrar essa história, é dar para nós algumas percepções da pessoa do Senhor Jesus. Percepções que os discípulos não tiveram. Quais são essas percepções? Em primeiro lugar, se nós olharmos para o versículo 46, nós vamos aprender aqui que o Senhor Jesus, ele é o intercessor. Essa é a percepção que nós podemos ter através do texto. Sua intercessão. A ideia de intercessão é de ser o mediador, o nosso advogado, o nosso representante. O versículo 46 diz que ele despediu os discípulos e subiu a um monte para orar. A Bíblia enfatiza várias vezes em que o Senhor Jesus retirou-se
para interceder. Ele é o nosso mediador. Eu penso que nesse momento que ele está lá no monte, de comunhão, em comunhão com o seu Pai, ele está intercedendo pelos seus discípulos. Ele está pedindo ao Pai que abra o entendimento deles, para que eles possam ter uma percepção correta acerca dele. Porque até aquele momento os discípulos ainda não tinham entendido quem era o Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Marcos, ele registra pelo menos 3 momentos que Jesus dedicou sua vida em oração. No capítulo 1, quando ele está se lançando no ministério público em Jerusalém, em Israel, ele dedica um tempo de oração. Aqui no capítulo 6, que também é um momento importante, e no capítulo 14, quando ele está para enfrentar a sua morte, ele vai para o jardim e Marcos ele mostra a Jesus também orando. Havia em Israel 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Esses 3 ofícios em Israel, eles simbolizam, eles são figuras da pessoa de Jesus, dos ofícios de Jesus. O Senhor Jesus é profeta, porque ele falou ao povo da parte de Deus. Mas ele também é sacerdote. O sacerdote, ele fazia intercessão pelo povo. Ele era o mediador. E é isso que Jesus fez. Ele nos representou diante de Deus. O Senhor Jesus, como os sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam sacrifícios em benefício do povo para o perdão de pecados, o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele se entregou na cruz como Cordeiro de Deus. E ele é rei também. Ele foi morto, mas ele ressuscitou, e como rei, ele voltará um dia para reinar aqui, e essa é a nossa grande esperança. Então, o escritor de Hebreus fala sobre isso, que o Senhor Jesus, ele é o nosso mediador, ele vive sempre para interceder por nós. Meus queridos, entre Deus e os homens não existe nenhum mediador, a não ser Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Qualquer oração feita para qualquer uma pessoa, ou qualquer outra pessoa que não seja a Deus, Pai, por meio de Jesus Cristo, é pecado, é idolatria. Por isso nós precisamos entender e perceber que Jesus é o mediador, que Jesus é o intercessor. Mas há uma outra percepção no texto que fala sobre Jesus, é sua infinitude. Com infinitude, eu quero contrastar com a nossa finitude. Eu quero ensinar para você, nesse segundo momento, que o Senhor Jesus é mais do que um simples homem. Ele era um homem de fato. Ele nasceu de Maria, ele teve um corpo físico como o nosso, ele se cansou, ele teve sede, ele teve necessidades humanas como nós temos. Mas ele é mais do que um homem. No versículo 48, diz assim a palavra de Deus, que Jesus estava lá no monte, já alta noite. O texto aqui nos fala que ele foi ter com os discípulos por volta da 4ª vigília. A 4ª vigília compreendia entre 3 horas da madrugada às 6. Então, desde que ele despediu aquela multidão, ele subiu ao monte e estava orando em comunhão com o Pai, como nosso intercessor. Mas o texto é maravilhoso, porque diz assim, e vendo os discípulos em dificuldade, remando naquela tempestade, e o vento era contrário. Eu fiquei pensando, como Jesus viu os seus discípulos? Era noite, madrugada. Eu penso que ele não os viu com olhos físicos, mas Jesus os viu com sua onisciência. Onisciência é um atributo divino, só Deus é onisciente. A onisciência de Deus é a capacidade que ele tem, na sua perfeição, de saber todas as coisas. Deus não é pego de surpresa em nada. Isso é bom
porque isso traz um conforto ao nosso coração, não é verdade? Deus sabe todas as coisas. Para Deus não há passado, presente e futuro. Para Deus é um eterno hoje. Ele é o escritor da história. Ele não é pego de surpresa. Isso é uma coisa boa para nós. Mas também tem um lado perigoso. Porque por Deus saber de todas as coisas, não há como você, não há como eu esconder nada dele. Nós nos enganamos quando achamos que podemos viver de uma maneira contrária à vontade dele e nos esconder. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem um dia nós iremos prestar contas. Jesus, ele subiu ao monte para interceder, e quando ele viu os discípulos passando por dificuldades, ele está revelando a sua infinitude. Ele é mais do que um simples homem. Tem algo de especial nele, e nós precisamos ter essa percepção que os discípulos não tiveram. Num terceiro momento, nós podemos observar uma outra percepção em Jesus, nesse texto em que Marcos registrou, nessa história da tempestade. É o seu interesse por cada um de nós. O Senhor Jesus, ele é Deus conosco, ele é Emanuel. Veja, ele não está lá em cima, sem se importar conosco. Nós cantamos uma música, não é mesmo, do Vencedores por Cristo. Nós gostamos tanto dessa música, que diz, olha, descobri que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora, ao meu lado está, cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. E aí então a música diz, tudo Ele é para mim. Porque essa percepção do cuidado de Jesus por nós é importantíssimo para que as tempestades do nosso coração sejam acalmadas. Observa bem comigo. Ele estava lá no monte, e quando ele viu os discípulos remando com dificuldade, por causa do temporal, por causa da chuva, por causa daquele vento forte, a Bíblia diz que ele não ficou lá no monte. Ele desceu e foi ao encontro dos seus discípulos. E é interessante que a Bíblia aqui no 48, versículo 48, diz que ele, por volta das 3 horas da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã, ele veio ter com seus discípulos andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Quem é esse que anda sobre o mar? Ele tem que ser mais do que um simples homem. Estão entendendo essa percepção de Jesus? Tem muitas pessoas no nosso meio, amigos, parentes, que falam do Cristo, que falam de Jesus, mas não entendem, não têm a percepção de que Ele é mais do que um ser humano comum. Ele tem atributos divinos, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso, e Ele tem interesse genuíno por cada um de nós. Ele veio andando sobre o mar, ele não veio lutando contra o vento. A ideia é que ele veio andando sobre as águas, andando sobre aquele temporal. E a ideia que Marcos, ao registrar essa história, quer nos mostrar é que o Senhor Jesus, ele está aqui revelando o pleno controle que ele tem sobre as forças da natureza, porque ele é o Criador. E quando diz que ele queria tomar a dianteira, a ideia na língua grega é que ele emparelhou com o barco. Ele começou a andar lado a lado com o barco. A meu ver, o que Jesus queria é que os discípulos olhassem para ele e gritassem, Iuhu! Jesus está ali, nossa salvação chegou. Mas como o coração deles ainda estava em tempestade, ainda não compreendiam, a Bíblia diz que eles pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, não de alegria, mas de medo. Você já pensou nisso?
12 homens. A maioria deles eram pescadores profissionais, conheciam o lago, o mar da Galileia. O medo do coração faz a gente ver coisas inimagináveis. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês. O meu irmão Walter, uma vez eu era pequeno e ele sentou-se comigo e foi contar uma história que ele teve com ele, quando ele era jovem também, lá no quarto da nossa casa, quando nós morávamos lá na rua Varginha. Ele disse que numa noite estava chovendo, fazendo frio, e ele estava estudando. E, de repente, ele viu um homem na janela, e empurrando a janela, tentando abrir a janela, tentando assaltar a nossa casa. E ele disse que ficou com muito medo, petrificado, seus olhos arregalados e o coração acelerado. Mas, de repente, a adrenalina foi abaixando e ele percebeu que não era um homem. Em frente à nossa casa havia uma árvore muito grande e o vento havia batido nos galhos desta árvore e um dos galhos estava batendo na janela do quarto do meu irmão Walter. Entenderam que muitas vezes o nosso coração, quando ele está tomado pelas tempestades do medo, da incerteza, da insegurança, a gente é tomado por pensamentos muito esquisitos, errados. E muita gente tem uma falsa percepção de quem é Jesus. Talvez por causa do medo. Pessoas que dizem assim, não, mas eu cresci nesta religião, eu aprendi esta religião e eu vou ficar nesta religião até que eu morra. Tem muitas pessoas que têm medo de romper com as coisas que, na verdade, elas sabem que são erradas. Tem muitas pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. Lee Strobel, quando a sua esposa se converteu, ele foi atrás de informações. Ele queria desmentir o cristianismo. E como um jornalista investigativo, ele foi atrás de pessoas, de testemunhas, de fatos históricos. E ele tomou nota de tudo aquilo. Meus queridos, a solução estava ali, ao lado dos discípulos. Mas por causa da falta de percepção, eles não enxergaram Jesus. Eles viram um fantasma. Quem é Jesus? Primeiro, nós aprendemos nesse texto que Ele é o nosso intercessor, nosso meio, nosso mediador, é aquele que nos liga a Deus, o único, não existe outro, não existe outra. Nós aprendemos sua infinitude, que Ele tem atributos divinos. Nós aprendemos que Ele tem interesse por nós. O seu interesse é grandioso. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Ele se identificou, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor ama as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas a quarta e última percepção que nós podemos ter sobre Jesus nesse texto está lá no versículo 50. Você pode conferir na sua Bíblia. Diz que os discípulos estavam com medo, aterrados, à vista de ver alguém andando sobre as águas, sobre o mar. Mas logo, Jesus falou para eles, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus se revela de uma maneira real para eles. A quarta percepção é a sua identidade. Ele está dizendo claramente aos seus discípulos que estavam embotados até aquele momento quem Ele era. Ele está dizendo, olha, eu sou Deus. A expressão sou eu, na língua grega, ego eimi, significa eu sou. Esta é a tradução do Velho Testamento que nos reporta ao Deus de Israel. O Deus que enviou Moisés para conversar com Faraó. Lembram? Quando Deus enviou Moisés para falar a Faraó, deixa meu povo livre. E Deus disse para Moisés, eu sou, te enviou.
No Evangelho de João, por várias vezes, Jesus usa essa expressão para dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Meus queridos, Jesus está aqui se identificando como Deus. Ele é Deus em carne. Ele é Deus encarnado. Ele se fez homem para vir aqui e dar a sua vida em resgate por cada um de nós. Jesus deu uma lição inicial para os seus discípulos, para que eles pudessem perceber quem ele era, quando ele multiplicou os pães. Mas os discípulos perderam a aula. Os discípulos não entenderam. Além disso, sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. E nem assim eles perceberam quem era Jesus. Então Jesus tinha que dar uma aula mais difícil, mais dramática. Jesus os levou para o mar. Jesus os conduziu para o mar porque ele sabia que haveria um temporal. E Jesus os impeliu a entrar no mar, para que o temporal do mar revelasse a grande tempestade que havia no coração deles. Somente Jesus, aquele que andou sobre o mar, é capaz de acalmar a tempestade do nosso coração. Lembra do Lee Strobel? Como eu disse para você, ele era um repórter muito bem sucedido. E ele lutou com todas as suas habilidades, com toda a sua inteligência, para desacreditar o Evangelho. Mas quanto mais ele pesquisava, quanto mais ele viajava e procurava pessoas para conversar sobre textos da Bíblia, para provar que Jesus não morreu, para provar que Jesus não ressuscitou, as evidências gritavam para ele. Um dia, ele estava no seu escritório e na parede do seu escritório havia vários argumentos sobre a pessoa de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre os discípulos que dedicaram sua vida para falar da ressurreição, mesmo colocando a própria vida, e muitos deles foram martirizados. Chegou um momento que Lee Strobel parou, abaixou a sua cabeça, começou a chorar e disse: Deus, eu não consigo desacreditar o Senhor, eu não consigo desacreditar o cristianismo, eu não consigo desacreditar Jesus por causa das evidências que estão diante dos meus olhos. E ele se converteu. Ele entregou sua vida a Cristo. Ele deixou a sua brilhante carreira de jornalista para ser um pastor. Hoje, ele é um escritor de livros. E a área que ele atua é a apologética, que significa a defesa do Evangelho. Ele escreve livros para intelectuais. Ele escreve livros para provar para pessoas que o Senhor Jesus é Deus em carne, que ofereceu sua vida na cruz, que ressuscitou, está vivo. Por isso ele pode acalmar a tempestade do nosso coração. Ele acalmou a tempestade do coração do Lee Strobel. Ele pode acalmar a tempestade do seu coração. Porque somente aquele que andou sobre o mar, aquele que intercede por nós, aquele que é infinito, aquele que tem interesse, aquele que é eu sou, tem autoridade para dizer para as ondas, seja do mar da Galileia, seja do nosso coração: acalma, quieta. Quero pensar com você o versículo 51, mais uma vez. Jesus subiu para o barco para estar com seus discípulos e o vento cessou. Ô meu querido, convida Jesus para entrar no barco da sua vida. O barco é uma boa ilustração
que nos remete para a nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos atribulados com as tempestades desta vida, o atual momento em que nós estamos vivendo. Eu com meus quase 60 anos, você talvez mais velho que eu, mas os nossos pais, nem os nossos avós, viveram uma situação tão dramática como a que nós estamos vivendo. Mas essa tempestade chamada coronavírus está debaixo da autoridade de Jesus, porque o Senhor Jesus que andou sobre o mar é o mesmo hoje que anda sobre o coronavírus. Eu quero terminar essa mensagem chamando você para entender e ter essa percepção de quem é Jesus. Levante as suas mãos para o céu, vazias. Ore hoje à noite. Diga: Deus, olha, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Eu não tenho méritos, eu não tenho boas obras. Mas as tempestades que vêm sobre a minha vida, elas servem para revelar o que está no meu coração, para eu entender que eu não sou tão bom assim. Mas acima de tudo, para eu entender que eu preciso do Senhor na minha vida. Faça essa oração. Busque a Deus hoje à noite. Coloque para Ele. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu já tive que colocar as minhas tempestades diante de Deus. Oh, meu querido, só há um mediador entre Deus e os homens. O Senhor que tudo vê. O Senhor que tudo vê, Ele está vendo você. Ele desce para estar conosco e vir ao nosso socorro. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e dê a você a condição graciosa de nesta noite olhar para a sua vida e entender que Jesus muitas vezes nos impulsiona, nos compele a entrar no mar, porque Ele sabe que tem uma tempestade. Mas o mais importante não é acabar com a tempestade do mar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer acalmar a tempestade do seu coração. Ele quer dar a você a percepção correta de quem é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, que o Senhor seja servido em abençoar a cada um de nós que tem ouvido este estudo bíblico. Abençoa cada lar nesta noite, cada família, com todas as lutas que temos passado nesse momento. Estendas a tua mão poderosa sobre a vida do teu povo, da igreja, seja aqui, seja acolá, onde o teu povo nesta noite estiver reunido para a glória do Senhor. Ó Deus, estenda a sua mão, em nome de Jesus, eu te peço, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um bom final de domingo.